Um vídeo aqui só para te mostrar aqui a Bíblia. Essa imagem da catequese, que é essa Bíblia, e essa transparência aqui, que é a espera. Então eu começo assim, né? Aí, quando ponho lá para transmitir, e já deixo preparado aqui, ó, essa tela, né? Que é o IVCAM, que é como eu uso meu celular, eu estou usando o IVCAM. E a logo, só isso. Deixa eu colocar só isso aqui para você ver, ó. O versículo, aqui, tá vendo como eu escrevo? Ó? Esse aqui aliás, é o versículo que vai começar amanhã, tá? Romanos 15, versículo 1. Então aí, tipo, passa lá, aí ele vai lendo, tal, aí ele para explicar. Quando ele para explicar, ou quando ele acaba de ler o versículo, você tira e já altera pro versículo seguinte, já deixa pronto para passar.
Bom dia a todos. Estamos reiniciando a catequese da Carta aos Romanos, desta vez no capítulo 15, e certamente que nós vamos terminar a Carta aos Romanos hoje e vamos iniciar um outro livro. Mas cada coisa no seu tempo. Reiniciando a nossa catequese, nós temos ainda uma pergunta que sobrou da última semana. E a pergunta era mais ou menos assim: se eu tenho uma convicção e alguma coisa vai contra a minha convicção, mesmo que ela não seja errada, como é que eu fico nessa situação? Bem, a questão para a gente refletir é esta. Se alguma coisa não é errada e vai contra a minha convicção, eu é que devo mudar de opinião, pois se não é errada, é boa. Não tem porquê ir contra a sua convicção. Talvez contra o costume ou coisa do gênero, mas não contra a consciência. E continuando então a catequese, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Essa linguagem pode nos chocar, nós que somos fortes, e dá a impressão de uma certa arrogância. Não. Melhor dizendo, para acompanhar aquilo que é o pensamento do apóstolo Paulo, de acordo com o restante desta carta e de outras. Nós que conhecemos o caminho de Cristo e já estamos há mais tempo vivendo a fé, devemos suportar as fraquezas daqueles que estão iniciando. Realmente, há muitas coisas que revelam a fraqueza de quem está iniciando. E iniciando não é uma questão de tempo, é uma questão de se aprofundar na fé. Há pessoas que, descobrindo a fé em Cristo, se aprofundam rapidamente, porque já tem um certo esclarecimento de vida. Há gente que passa a vida inteira iniciando. Não? Então vamos exemplificar para que a gente possa entrar no conceito de Paulo desta parte da carta. Para quanta gente as imagens são excepcionalmente importantes. E nem para a igreja as imagens são excepcionalmente importantes. Imagem é uma coisa interessante, mas secundária. A nossa fé em Cristo está acima de tudo. As imagens podem nos ajudar. Podem nos ajudar. Bom, para muitas pessoas chegam até a atrapalhar. Não? Ora, para nós que já estamos há um bom tempo crescendo na fé, e que consideramos que, de fato, as imagens não são importantes, bom, tenhamos paciência com aqueles que consideram de outra maneira, porque não tem profundidade. Para quanta gente hoje em dia, véu e roupa comprida é de suma importância, e isto não tem importância. Mas para aqueles que ainda não cresceram tanto na fé, tenhamos paciência. Essa paciência se chama caridade. Não é desprezo, é caridade. Nós devemos tolerar uns aos outros, nos tolerar. Isto em muitos outros sentidos. Ou que a nossa vivência de fé não seja um tropeço para o nosso irmão. Cada um de vós procure contentar o próximo para o seu bem e sua edificação. E Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos
dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança, pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação nos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se o Senhor, que está acima de todos, que é maior do que todos, cuja sabedoria não tem limites, nos tolera na nossa dificuldade, como nós que somos limitados, não toleraríamos o próximo. Não porque somos mais do que eles, mas porque convivemos e diante de Cristo todos são iguais. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu asseguro que Cristo exerceu o seu ministério entre os incircuncisos, para manifestar a veracidade de Deus, pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles nos glorificam. Eles só glorificam a Deus em razão da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. E em outro lugar diz, alegrai-vos, nações, com o seu povo. E ainda diz, louvai ao Senhor, nações todas, glorificai-o todos os povos. E Isaías também diz, da raiz de Jessé surgirá um rebento, que governará as nações, nele esperarão as nações. O Deus da esperança vos encha de toda alegria, de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Intolerância é uma coisa muito grave. E, infelizmente, esse é um destes vírus que estão espalhados por aí. Não é só o corona, mas a intolerância está no coração das pessoas. E é em virtude dela que é onde se manifestar uma discriminação e ódio. Quem é cristão, como poderia ser intolerante? Se nós pensarmos como o Filho de Deus veio no meio de nós e a tudo tolerou, sendo Deus, fez-se igual a nós e deu-nos a lição. Abramos os nossos olhos. A ninguém manifestemos intolerância, nem dentro, nem fora da comunidade. Dentro da comunidade, a nossa intolerância pode ser muito grande, porque achamos que todos deveriam ser iguais exteriormente, e não são. Há aqueles que são mais emotivos, há aqueles que não são por nada nesse mundo. Há aqueles que choram com muita facilidade, há os que não choram nem apanhando. Toleremos-nos uns aos outros, aceitando cada um do jeito que é. E fora, e não vamos conviver na sociedade com pessoas que têm fé diferente da nossa. E vamos, por um acaso, discriminar? De jeito nenhum. A todos acolhamos com o coração aberto, mas vivamos a nossa fé com toda a convicção, sem discriminar.
o ministério apostólico. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros. E se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para lembrar-vos. E o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. E isto para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhe seja uma oferta agradável. E o apóstolo, que lá no começo declarou que estava escrevendo aos romanos, porque pensava em ir para Roma e partilhar com os romanos a grandeza da fé em Cristo. Agora vai concluindo a carta. Estou convencido de que todos têm esta expectativa de conhecer Jesus Cristo. Os que já ouviram, de se aprofundar nele. Os que nunca ouviram, pela rudeza deste mundo, esperam a manifestação dos filhos de Deus, como escutamos na última catequese. É função do ministro do Evangelho espalhar a boa notícia. A função apostólica, a função dos bispos. Por isso nós nos unimos aos bispos, para partilhar essa função que eles têm por ministério. E nós partilhamos num outro ministério de colaboradores. Que cada um faça a sua parte e que o Evangelho seja acreditado. Versículo 17. Tenho motivo de me gloriar em Jesus Cristo, no que diz respeito ao serviço de Deus, porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério, para levar os pagãos a aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação, pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito, de maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo, desde Jerusalém às terras vizinhas até a Ilíria. Todas as regiões que tinham estes nomes, mas é aquele mundo. Eu me glorio por Jesus Cristo, não por outra coisa. Se eu fiz alguma coisa de bom, eu reconheço que não foi eu que fiz. Foi a graça de Deus que se manifestou. Por isso, nada é meu. Todo bem é de Cristo. Então, é a Ele que eu busco e é ao seu nome que eu proclamo, para que todos creiam. 20. Eu me empenhei por anunciar o Evangelho, onde não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre o fundamento lançado por outro. Fiz bem assim, como está escrito: vê-lo-ão aos quais ainda não havia sido anunciado, conhecê-lo-ão aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Paulo, muito cioso de anunciar o Evangelho aos pagãos. Anunciou, e nós? Nós anunciamos aos batizados. Batizados, mas ainda não cristãos. Porque é fato do nosso tempo, de tanta gente ser batizada e de não viver a sua fé. Então aqui estamos nós, querendo aprender de Paulo. Ele tão desejoso de cumprir a sua missão. É para nós um estímulo para que desejemos da mesma maneira no nosso tempo e nas circunstâncias de hoje.
Por isso que muitas vezes me impediu de ir ter convosco. Mas agora, já não tenho com que me ocupar nessas terras. Como há muitos anos tenho saudade de vós, espero ver-vos de passagem, quando eu for à Espanha. Espero também ser conduzido por vós até lá, depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Olhem os projetos de Paulo. Era um projeto de passar por Roma e, quem sabe, a Barcelona e a outra cidade, colônia romana, que era Saragoça. E não se sabe se ele cumpriu esse desejo, mas por Roma ele passou. Mas no momento, vou a Jerusalém, para a ajuda dos irmãos. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Houveram-no por bem, aliás, e o devem a eles. Pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem, por sua vez, assisti-los com os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência e lhes tiver feito a entrega fiel da coleta, irei à Espanha, passando por vós. E sei que quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. A gente poderia rezar constantemente, dizendo assim: não sei nada do futuro. Não sei o que me aguarda. Tenho os planos, mas o homem põe e Deus dispõe. Realmente, Paulo tinha planos. Foi a Jerusalém, entregou a coleta, e lá começou o caminho da sua condenação. Preso, finalmente deportado para Roma. Ele não foi para Roma para passagem para a Espanha, mas acabou indo preso e sofreu a dureza desse caminho difícil. Não interessa. Ele queria ir para Roma e foi. Pediu a Deus, Deus concedeu. Como para nós, pensamos, Deus nos concede muito melhor do que a gente planeja. O plano é dele. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que escape dos infiéis que estão na Judeia, para que o auxílio que levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. E então poderei ir ver-vos com aquela alegria, e se for a vontade de Deus, e encontrar no vosso meio algum repouso, e o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Pois não tem pergunta. Foi por isso que Paulo apelou para César, para ir para Roma de qualquer jeito? A pergunta é esta. Paulo apelou para César no seu julgamento em Cesareia. Foi por isso? Não. Foi porque ele sabia que se ele voltasse a Jerusalém, ele seria emboscado e morto. Não é? Mas tudo dentro do plano de Deus. Mas esta observação aqui. Eu levo uma coleta dos irmãos da Ásia Menor e da Acaia, lá, a região de Corinto e etc. Parece que foi se criando este maravilhoso costume que continua até hoje, de vendo a necessidade da igreja em outras partes, imediatamente colocar à parte o que a nossa generosidade nos leva a contribuir. Na Sexta-feira Santa, é costume que a coleta feita
seja enviada para Jerusalém, para ajudar as igrejas de Jerusalém de novo, porque vivem em grande dificuldade. Aquela terra não é cristã, é dos judeus e muçulmanos principalmente. São pouquíssimos os cristãos. Como na Sexta-feira Santa nem houve celebração, foi passado para o dia 14 de setembro, dia da exaltação da cruz. E assim as comunidades enviaram o que foi possível fazer. Por quê? Porque o costume que Paulo fala aqui continua até hoje. E assim, praticamente, uma vez cada mês, uma das coletas é dedicada à necessidade de outras pessoas. Não fica para a paróquia. Aquela que é dedicada às obras da infância. Aquela que é dedicada à catequese. Aquela que é dedicada a outras pastorais. Tudo em vista da necessidade da igreja. E vem, finalmente, o capítulo 16, despedidas e recomendações. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencres, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós venha precisar, porque ela tem ajudado a muitos, e também a mim. Uma servidora da igreja. Que serviço tinha? Não é explicado, mas Paulo a apresenta. Isso é muito importante. Esta apresentação é um sinal da caridade da igreja. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. Isso lhes agradeço, não só eu, também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Vamos lembrar, Prisca e Priscila, e Áquila, o marido, e que foram de Roma para Corinto e ajudaram muito Paulo e a comunidade. Agora estavam de novo em Roma, e Paulo saúda. Saudai o meu querido Epêneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico, Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são muito estimados entre os apóstolos, e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, amicíssimo meu no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Jesus Cristo. E meu amigo Estaques, saudai Apeles, provado em Cristo. Saudai aqueles que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham para o Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou para o Senhor. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e a sua mãe, que considero como minha. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpio e todos os irmãos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, o ósculo santo. Horas. Por esses nomes, a gente percebe que a comunidade que se reunia em Roma era composta de muitos gregos. Os nomes são gregos. Quer dizer, estavam em Roma, mas era uma comunidade proveniente de gente que foi da Grécia para lá. Muito provavelmente de judeus gregos
que acabaram se convertendo em Roma. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisão e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito, mas eu quero que sejais prudentes no tocante ao bem, simples no tocante ao mal. O Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Ora, essa despedida, ou melhor, esta apresentação de Paulo, mostra todo o interesse de Paulo de se encontrar e de construir a unidade da igreja. Desconfie dos que causam divisões. Isto cuidamos até hoje. Toda divisão vem do mal. Trabalhemos pela união. A união a todo custo? Não. A união na verdade, no bem. É para isto que tendemos. Alguma coisa de mal acontece? E somos corrigidos? Não trabalhemos para dividir. Aceitemos a correção, trabalhemos pela unidade do povo de Deus. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão. Eu, Tércio, que escrevi esta carta. Paulo ditava as cartas. Alguém escrevia. Por um acaso, Tércio. Em outra carta, Tíquico. Eram fiéis da igreja e escreviam. Sempre naquela dureza de escrever, o que faz a gente até entender por que certos escritos são interrompidos e mudam até de assunto. Porque eram escritas no começo da noite, com a luz de uma lamparina de óleo, que era o comum, pouca gente podia comprar vela. Vela era mais caro e mais caro até hoje. Muito bem. E a língua grega, e tudo isto foi escrito em grego, é mais difícil de se escrever à mão, porque ela não é cursiva. Tem que se escrever letra por letra. Escreve uma letra, levanta a pena, escreve outra letra, o que é extremamente cansativo. Além disto, isto era escrito normalmente em pergaminho. Pergaminho é couro de carneiro. E esse couro normalmente tinha ainda uma certa oleosidade. E a tinta não pegava bem em cima de uma superfície untada. E daí que era necessário pegar a pena, normalmente pena de ganso, dura, e colocar muita força para raspar o pergaminho e a tinta pegar na superfície. Daí que era escrito um pouquinho por noite. Até uma carta longa como esta, quanto tempo será que demorou para ser concluída e escrita desta maneira? Mas é uma maravilha. Tércio colaborou com São Paulo. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho,
na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus, por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé, a Deus único, sábio, por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. Pergunta. Pode ser que o senhor tenha respondido já, tá? Por que Paulo conhece tanta gente se ele nunca tinha ido para Roma? Por que Paulo conhecia todas essas pessoas? Porque elas moravam no Oriente Médio. Paulo passou a vida anunciando lá. Em cada comunidade conheceu. E eles foram para Roma. Certo? Quer dizer, então, mudaram-se para lá. Bom, mudar, sempre tem gente que muda. Foram eles que evangelizaram esse povo? Não. Tinha gente já fora? Não se sabe direito quem foram os primeiros evangelizadores da comunidade de Roma. Foram cristãos que foram de Jerusalém para lá. Tudo começa em Jerusalém, não é? Muito bem, terminamos a carta aos Romanos. Nós devemos iniciar um escrito do Antigo Testamento, para que nós tenhamos sempre o hábito de ouvir tanto o Novo quanto o Antigo Testamento e habituar o nosso ouvido à linguagem da Escritura. Então, nós vamos tomar um profeta do Antigo Testamento, muito interessante, que é o último escrito aqui na ordem da nossa Bíblia. E é o profeta Malaquias. Na Bíblia Ave Maria, página 1280. É um profeta curtinho e que vai nos esclarecer em muitas coisas. Não é ele o último profeta, mas ele está colocado aqui por escrito, em último lugar, não é? Ele é de um período dos últimos profetas, lá por volta do ano 300 antes de Cristo. Depois de Malaquias, foram escritos os sapienciais, que são dos últimos do Antigo Testamento. Mas aqui estamos nós, ouvindo o profeta Malaquias. Ele chama a atenção do povo de Deus, os judeus, que, crendo em Deus e esperando o Messias, muitas vezes se enveredaram numa religiosidade falsa. Religiosidade falsa. É um problema até hoje. Nós também podemos nos enveredar por religiosidade falsa. Por exemplo, de ir à missa ao domingo. Hoje até nós temos saudades disto, porque muita gente está até impedida. Mas, às vezes as pessoas iam apenas à igreja e achavam que tinham feito um grande bem, um favor a Deus e se sentiam bons. Mas Deus não pediu isto. Pediu mudança no coração, conversão, vida nova. Nós vamos sentir o gosto desta observação, desta crítica e ensinamento nas palavras do profeta Malaquias, que vai dizer assim: como é possível que este povo venha, louve a Deus no templo, mas fora do templo são uma ofensa a Deus pela vida que levam. E não é para que a gente pense também hoje. E quantas pessoas batizam os filhos, foram batizados e são pagãos? Realmente,
É necessário a palavra profética para que nós acordemos e voltemos a Deus novamente. Vamos lá. A profanação do serviço do Senhor. Oráculo. Palavra do Senhor dirigida a Israel por seu mensageiro. E o nome Malaquias quer dizer exatamente mensageiro. Quer dizer, então, é ele, Malaquias, que está se apresentando. Assim Deus fala: eu vos amei, diz o Senhor. E vós dizeis: em que nos amastes? Esaú não era, porventura, filho de Jacó? Oráculo do Senhor, contudo, Esaú não era, porventura, irmão de Jacó? Oráculo do Senhor, contudo, amei Jacó, aborreci Esaú, transformei suas montanhas em desertos solitários, entreguei a sua herança aos chacais do deserto. E ainda que dissesse os edomitas: fomos destruídos, mas levantar-nos-emos de nossa ruína. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: que eles construam, eu destruirei. Sua terra será chamada terra da impiedade, povo contra o qual irou-se o Senhor para sempre. Vereis isto com os vossos olhos, e direis: o Senhor é grande, mesmo para além do território de Israel. E filho, respeita seu pai, e serva o seu senhor. Ora, eu sou o pai, onde estão as honras que me são devidas? E se sou o Senhor, onde está o temor que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezais seu nome, dizeis: que desprezo temos tido por teu nome? Estas perguntas atingem uma falsa religiosidade. Olhe o que eu fiz. Fiz porque eu posso. Fiz porque eu quero. Fiz porque eu amo. O que eu fiz? Eram gêmeos, os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. O primogênito, por lei, era herdeiro. Mas Deus escolheu o segundo. E nem era herdeiro. Por quê? Porque podia. Tudo está na mão de Deus. Porque escolheu Jacó. E por amor. Ele não tinha nem motivo para escolher. Jacó não tinha feito nada. Mas ele escolheu. É nisso que consiste o amor. A total liberdade. Mas o amor de um é, por um acaso, rejeição do outro. Não deveria ser entendido assim. Como nas comunidades. Alguém é chamado a ser pastor? Por um acaso, Deus o amou e rejeitou o restante? Esta é uma visão muito enganadora. É por amor do restante do povo que ele chamou o pastor. Alguém é chamado ao episcopado? Louvado seja Deus! Por um acaso os outros foram rejeitados? Não. Mas alguém foi chamado para o episcopado por amor a nós. Para que, tendo alguém que represente Cristo, que é a cabeça, a igreja não caminhe sem orientação. Assim, podemos entender o que o profeta está dizendo. Eu muitas vezes manifestei amor e conduzi o meu povo. Mas o que acontece com os sacerdotes?
que se apacentam a si próprios e esquecem o povo e nem dão exemplo, e são capazes até de murmurar contra Deus. Palavra do Antigo Testamento, palavra dirigida a nós. Não podemos nós hoje murmurar contra Deus dizendo: o Senhor nos esqueceu. Deus nunca nos esquece. Chamou-nos a todos nós para vivermos a santidade do batismo, que nos é comum, e o serviço que é de cada um de nós. Façamos a nossa parte e o Senhor nos chama a viver na grandeza do seu amor. O profeta é tão claro, tão bonito. Muitas vezes as pessoas, tomando a palavra do Antigo Testamento, sentem um aperto no coração, dizendo: parece que Deus se mostra cruel. Nada de crueldade, puro amor. É Deus que olha o seu povo e o ama. Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, e ousais dizer: em que desprezamos o teu nome? Julgais que a mesa do Senhor seja de pouca importância? Se ofereceis em sacrifício um animal cego, não haverá mal algum nisso. E se trazeis um animal coxo e doente, não vedes mal algum nisto? Vai oferecê-lo ao governador. Crês que lhe agradarias? E ele receberia bem? Diz o Senhor dos Exércitos. E que palavra tão interessante. Vai e oferece a Deus o que é impuro. Você rouba. E depois, no dízimo, oferece o dízimo do seu roubo. Acha que Deus vai se agradar do fruto do seu roubo? Você vai à reunião da comunidade e em casa é eloquente, fala, até perturba os outros. Chega na reunião da comunidade e não abre a boca nem pelo amor de Deus. Não partilha, não anima os outros. Acha que a sua presença muda, agrada a Deus? Você que já demonstrou até com palavras vãs, em casa ou no meio da sociedade. Não, você está oferecendo o que é impuro. E isto não pode agradar a Deus. E aqui escutamos o profeta: o que será que nós oferecemos a Deus? Será que não é o fruto de rapina? E esquecemos do próximo e ao mesmo tempo manifestamos uma vida infiel diante do Senhor? E de agora rogar a Deus que nos perdoe. Tendo feito tudo isso com vossas próprias mãos, ouvi-vos a Ele favoravelmente, diz o Senhor dos Exércitos. Vá antes, um de vós, feche as portas, não acendereis mais inutilmente o fogo do meu altar. Não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável, porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações e em todo lugar se oferece em meu nome incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor está manchada, e o que nela se oferece é alimento comum. E ainda, ai que cansaço! E mostrais desprezo pelo altar. Trazeis o animal roubado, coxo, doente, e julgais que vou aceitá-lo de vossas mãos? Diz o Senhor. Maldito seja o homem fraudulento, que consagra e sacrifica ao Senhor
o animal defeituoso, tendo no rebanho animais sadios. Sou eu um grande rei, diz o Senhor, e meu nome é temível entre as nações. Ai de nós, se agindo com desonestidade, edificamos templos majestosos e nos desviamos de Deus. Fraudulentos, se lavando dinheiro, construímos edifícios grandiosos, arquitetura, beleza externa e um oco muito grande, vazio de testemunho. A igreja vive de testemunho. E o profeta garante isto. Como é possível que apresentemos diante de Deus o que é impuro, manchado pelo pecado, pela infidelidade da nossa vida? Não hajamos nessa infidelidade. A vós, sacerdotes, dou esta ordem: se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei contra vós a maldição. Trocarei em maldições vossas bênçãos. Aliás, já fiz, porque não tomastes a peito as minhas ordens. Eis que vou abater o vosso braço, espalhar-vos-ei esterco no rosto, esterco de vossas festas. Sereis lançados fora com ele. E então sabereis que fui eu que vos dei esta ordem, para que subsista o meu pacto com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com Levi foi um pacto de vida, prosperidade, também de temor, a fim de que ele temesse o meu nome. Ele temeu-me, sempre teve reverência ao meu nome. Sua boca ensinou a verdade, não se encontrou perversidade nos seus lábios. Andou comigo na paz, na retidão. Afastou do mal grande número de homens. Porque os lábios do sacerdote guardam a ciência e a sua boca, da sua boca se espera a doutrina. Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho reto, fostes causa de muitos vacilarem na lei, violastes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso vos tornei desprezíveis, abjetos, aos olhos de todo o povo, porque não guardastes meus mandamentos e fizestes acepção de pessoas na aplicação da lei. E aqui estamos sendo todos chamados. E o título é a legislatura matrimonial, porque vem logo um chamado à questão matrimonial. Mas nós vamos ficar por aqui e ver a questão do matrimônio na próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.